Boa noite, porque nós estamos agora fazendo o estudo do livro Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Isso aqui que a gente vem trabalhando, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, vai ver um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo. E por que que eu estou falando isso? Porque vocês vão nos ver, olha lá, a Paty apresentando, mais vezes aqui no período noturno. Com E certeza. depois de um dia, a gente terá muito mais situações, observações para fazer. Que alegria que nós estamos de volta, hein? Com A certeza. vida, ela é corrida e ela é cheia de surpresas, de coisas que a gente programa, de momentos que tem que ter uma parada, né? E nós tivemos uma parada por um motivo muito importante. A nossa querida Patrícia Mesquita, minha parceira aqui na Iluminari, desenvolvendo-se por competências, ela tornou-se mãe em Pati. Que é melhor coisa que isso, esse momento de parada? É verdade, não tinha motivo melhor. Ó. Então, foi importante esse momento de parada, porque é um momento de introspecção, e esse livro traz muito sobre esse conteúdo de nós nos centrarmos naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente valoriza. Então, ele vem ao longo da sua história falando sobre isso. Então, esse foi o motivo da nossa parada momentânea, mas voltamos com força total. E para lembrar, nós estamos trabalhando o hábito 2, que é comece com o objetivo em mente. E ele está trazendo como conteúdo, deixa eu ver aqui, ele está trazendo como conteúdo os princípios da liderança pessoal. Inclusive, no comecinho desse capítulo, tem uma mensagem que eu gostaria de falar novamente. Já colocamos ela num dos vídeos, que Hum. diz assim: o que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente são problemas menores, se comparados com o que existe dentro de nós. Nossa Senhora, hein? Isso Forte, daqui né? é o Oliver W. Holmes que falou. Então vejam, né? Aqui é só um esquenta, não vou comentar, porque quando nós começarmos a desenvolver o texto, lembrando que a gente lê, comenta, traz situações e que você pode, ao longo de ouvir os nossos vídeos, colocar suas impressões, suas observações que contribuem muito. Então, nós estamos na página 141 do livro. E eu queria rapidamente falar para você que nós estamos falando sobre missão pessoal, aquele momento de escrever. Nossa, que melhor momento do que agora? A Verdade. Paty tem uma missão pessoal e é possível, não é impossível, é possível. É aquele momento de escrever. E o Stefan, ele recomenda que para nós escrevermos, o primeiro passo é a gente centrar-se no círculo da influência. Então, que o nosso olhar esteja no centro do círculo da influência. E ele lembra aqui para a gente que é onde estão concentradas os paradigmas básicos, nos nossos valores, aquilo que a gente acredita, inclusive hábitos que são criados em função dessas crenças e esses valores. E é nesse centro da influência, que é o nosso objeto de estudo, que a gente observa a vida através dessa lente, daquilo que a gente acredita, de certo e errado, quando nós vivemos situações. Olhamos por meio das nossas lentes, que são variáveis. E por conta disso, nessa observação centrada no círculo de influência, ele coloca para gente que muitos de nós geralmente usamos a lente centrada em vários aspectos, que ele chama de centros alternativos. E nós, no vídeo anterior, já falamos no centro que é focado no cônjuge, na família, no dinheiro, no trabalho, nos bens e no prazer, que o Stefano fala que são os específicos.
E hoje nós vamos dar sequência, porque tem mais três que ele coloca como centro, que acabamos por colocar a nossa lente de olhar a vida a partir deles, e eu vou então falar quando é centrado, o círculo é centrado nos amigos barra inimigos. Então, as pessoas jovens são, em particular, mas não exclusivamente, mais suscetíveis de se centrar na amizade. A aceitação e a sensação de pertencer a um grupo distinto tornam-se importantes, quase supremas. O espelho social distorcido e instável transforma-se na fonte dos quatro fatores que sustentam a nossa vida, que sustentam a vida, criando um alto grau de dependência dos humores, sentimentos, atitudes e comportamentos inconstantes dos outros. O centro nos amigos também pode se concentrar exclusivamente em uma pessoa, assumindo algumas das características do casamento. A dependência emocional de um indivíduo, a espiral crescente da necessidade barra conflito e as interações negativas resultantes geralmente surgem quando o centro recai em uma amizade. E quanto a colocar um inimigo no centro da vida, olha só, gente, não colocamos apenas amigos, né? E aqui fala muito rapidamente que, especialmente a juventude, e é um fato real, é quando o sentimento de pertencimento, de ser reconhecido pela galera da qual você faz parte, já fomos jovens, inclusive ainda hoje a gente tem esses sentimentos como a gente seguia as regras, né? A regra que era determinada por aquele grupo, e muitas das vezes nem era o que a gente exatamente queria fazer. E o quanto isso cria de fato uma dependência a respeito dessas regras, desses comportamentos que são ditados quando temos os nossos amigos, que pode ser um grupo, mas nós podemos eleger uma única pessoa e ela vai ser o centro das nossas decisões, das nossas ações. Agora, enquanto é amigo, eu não sei o que é pior, viu, Paty? Porque aqui está centrando de qualquer jeito em centros alternativos que está fora de nós mesmos. Então, não sei o que é pior. Mas é É. que fala, e quando colocar um inimigo no centro da vida? A maioria das pessoas sequer pensaria nisso, e provavelmente ninguém faria isso de caso pensado. Não obstante, o centro na inimizade é bem comum, em particular quando não há interação frequente entre as pessoas que estão em conflito real. Quando alguém acha que foi tratado com injustiça por uma pessoa social ou emocionalmente representativa. Fica muito mais fácil se preocupar com a injustiça e fazer da outra pessoa o centro de sua vida, em vez de cuidar proativamente de sua vida. A pessoa centrada no inimigo reage impulsivamente aos comportamentos e atitudes de quem considera inimigo. Inclusive, a gente estava pensando, né? Como é importante a gente identificar o nosso centro de influência está focado em quê? Porque veja, aqui no inimigo, você acaba tendo como motivação ressentimentos, mágoas, alguma coisa que não deu certo, e você vai para suas relações com esse olhar. É como se a gente começasse a fazer uma busca naquele grupo que a gente está inteirando, familiar, profissional, pessoal, enfim, quem a gente vai eleger, e não é de uma forma consciente, tá? Quem a gente vai eleger como nosso foco de atenção. Aquelas antipatias gratuitas que você não sabe nem por quê, o jeito que a pessoa te olhou, o jeito que a pessoa te cumprimentou, tudo se transforma em um motivo para acionar em você um gatilho de desconforto. E às vezes chega até numa perseguição, né?
perseguir aquela pessoa constantemente, colocando ela numa situação de constrangimento, colocando a pessoa como um bode expiatório em situações. Então, veja, um olhar, aí eu vou olhar a partir a minha vida em determinadas situações. Vem esse centro focado na inimizade e eu vou criá-la como um parâmetro, né? Um parâmetro para tudo que acontece. E aí o Stefan coloca uma situação. Um amigo meu, professor universitário, ficou profundamente incomodado com as deficiências de um determinado administrador, com quem teve um relacionamento negativo. Ele se permitiu pensar no sujeito constantemente, até que isso acabou por se tornar uma obsessão. Esta questão o preocupou tanto que afetou a qualidade dos seus relacionamentos com a família, a igreja e os colegas de trabalho. Ele finalmente chegou à conclusão de que deveria sair da universidade e aceitar um cargo de professor em outro lugar. Mas você não preferiria continuar a dar aulas na universidade se o tal sujeito não estivesse lá, mais lá, né? Perguntei. Sim, preferia, respondeu ele. Preferiria. Mas como ele continua lá, sua presença é por demais nociva a todos os aspectos da minha vida, terei de sair. Por que você colocou este administrador no centro da sua vida? Perguntei. Ele ficou chocado com a questão, negou o fato, mas eu mostrei que ele estava permitindo que um indivíduo e suas fraquezas deturpassem completamente o mapa da vida, a bússola, né? Minando a fé e o nível do relacionamento com quem era importante para ele. Meu amigo finalmente admitiu que o indivíduo causava um impacto enorme sobre ele, mas negou que tivesse feito essa escolha. Atribuiu a responsabilidade pela situação lamentável ao administrador. Ele mesmo disse que não era responsável. Então, veja, quando está centrado na inimizade, tudo aquilo que acontece, você responsabiliza o outro. Você justifica suas ações e olha o que aconteceu nesse contexto. A pessoa sai da universidade na qual ele era professor, era o seu sustento, simplesmente ele sai porque ele não quer mais estar relacionando-se com aquele administrador. Talvez um ponto de reflexão aqui é mais melhor fugir do que trabalhar com a situação e permanecer. Um ponto de reflexão. Então ele coloca aqui que à medida que conversávamos, ele foi se dando conta de que era, na verdade, o responsável real, mas que se tornara irresponsável ao não assumir a responsabilidade adequadamente. Então, muitas pessoas divorciadas se encaixam no mesmo modelo, continuam sendo consumidas pela raiva, pela amargura e pelas justiças em relação ao ex-cônjuge. Em um sentido negativo, psicologicamente, elas continuam casadas. Olha que tristeza, né? É. Você se separa e continua casada. Você sai da empresa da qual você estava desconfortável e carrega aquele seu inimigo junto com Uhum. você. Então você sempre fica se reportando àquela situação, ou seja, criando uma dependência emocional de algo que aconteceu a partir de uma pessoa, enfim. E ele coloca assim, ó, cada uma depende das fraquezas do antigo parceiro para justificar suas acusações. Muitos filhos mais velhos passam a vida odiando os pais, aberta ou disfarçadamente. Eles os culpam pelos abusos, negligência ou favoritismo no passado e centram sua vida adulta no ódio, vivendo o papel reativo e o ressentimento que o acompanha. Então, ele está fazendo aqui com base nos outros centros do foco, né? Ele está colocando como age de maneira negativa na vida da pessoa, sem entrar em alguma coisa específica, responsabilizando o outro por conta do que acontece consigo. Aí ele então lembra o indivíduo que vive centrado nos amigos ou inimigo não possui segurança interna. O senso de valor é volátil, resultado do estado emocional ou do comportamento de outros. A orientação vem da percepção de como os outros vão responder
e a sabedoria é limitada à convivência, à conveniência social, ou por uma paranoia centrada no inimigo. O indivíduo não tem poder. As outras pessoas que dão cartas. Olha que interessante, né? Quando você centra em algo alternativo, como ele coloca aqui no caso que nós estamos conversando da amizade, também é tão cruel quanto com o inimigo. Porque se seu amigo está feliz, você está feliz. Se ele está de mau humor, você está de mau humor. Se ele tem conquistas, você torce. Se ele não tem conquista, você se deprime e você deixa de olhar a pessoa mais importante. Então, ele está colocando aqui para nós alertas, né? Será, você que está nos ouvindo, que há uma possibilidade do centro do qual é o círculo da sua influência? Porque lembrando, quanto mais você trabalha o seu círculo da influência, mais expande. Se no seu círculo da influência está a amizade, você está pautado nisso, vai se expandindo. Você vai usar a sua vida a partir desse modelo de amizade que você criou. A mesma coisa no que diz respeito a inimigos. Tem alguma coisa para falar, Paty? Trazendo só para a parte profissional, né? Porque aí eu acredito que a gente consegue até olhar com mais clareza. Tanto a parte dos amigos, que de repente não amigos, mas as pessoas que você convive no trabalho, se elas estão bem-humoradas, né, na sua equipe, a pessoa que senta do seu lado, isso vai afetar o seu humor, está mal-humorado, se teve uma conquista que você não teve. Então, isso daqui trazendo para o dia a dia do trabalho, a gente pode ver que tem muitas pessoas que são dessa forma. Então, de repente, chega no trabalho bem, mas a pessoa que senta do lado teve algum problema, respondeu de forma ríspida, aí você já coloca essa pessoa como centro do seu dia. Então, você não pode ficar bem porque a pessoa ali te deu uma resposta um pouco atravessada. E é muito comum, se a gente não tomar conta, a gente acaba entrando nessa energia mesmo, né? Nessa sintonia, na verdade, das outras pessoas que estão ali no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente pensa, ah, mas meu amigo só vai trazer coisas boas, mas se você pensar nas pessoas do seu trabalho, tem algumas pessoas, inclusive, que apesar de serem mais velhas, aqui ele fala dos jovens, né? Mas apesar de serem mais velhas, são assim: ah, eu tive um desentendimento com o José do financeiro. Então a Regina é minha amiga, ela não pode ser amiga do José do financeiro, tem que seguir isso daqui. Se acabou para mim, acabou para a Regina. Então eu estou influenciando a vida da Regina, né? Tô indo lá no círculo de influência dela, remexendo tudo, e falo, ó, essa pessoa aqui não quero que você tenha contato, como se eu pudesse, né, ter essa influência, mas a gente sabe que isso acontece bastante, às vezes dessa forma declarada e às vezes de uma forma velada. Então eu vou lá e puxo a Regina, ela tá conversando lá com o José do Financeiro, eu vou lá e chamo a Regina, ah, Regina, vem ver tal coisa, vem não sei o quê, e vou afastando ela, de outras pessoas, né, para que fique ali só comigo, reforçando esse centramento. Então a gente tem que ter bastante cuidado com essa simbiose e para quem que a gente está realmente dedicando a nossa vida, seja um amigo ou um inimigo, seja uma pessoa que a gente convive que é legal, outra que não é tão legal assim. Então é orar e vigiar, né? O tempo todo a gente tem que estar presente. E falando em orar, vamos falar agora sobre pessoas que centram a sua vida na igreja. Vamos já fazendo o link. Então, na página 143, ele diz: acredito que pessoas seriamente envolvidas com qualquer crença admitirão que ir à igreja não é sinônimo de espiritualidade interior. Existem pessoas que se ocupam tanto com rezas e projetos da igreja que ficam insensíveis para as necessidades humanas prementes que as rodeiam, contradizendo os próprios preceitos em que dizem acreditar tão profundamente. Existem outros que comparecem à igreja com menos frequência ou nem aparecem, cujas atitudes refletem um centro mais genuíno, apoiado na ética judaico-cristã básica. Tendo participado a vida inteira das atividades organizadas por minha igreja e de grupos de auxílio comunitário, concluí que frequentar a igreja não equivale necessariamente a viver os princípios ensinados nas reuniões. A pessoa pode ser ativa na igreja, mas passiva quanto ao evangelho. Na vida centrada na igreja, a imagem ou a aparência podem se tornar a preocupação dominante para a pessoa, conduzindo a uma hipocrisia que mina a segurança pessoal e o valor intrínseco.
A orientação vem da consciência social e a pessoa centrada na igreja tende a rotular artificialmente os outros, com termos como ativo, inativo, liberal, ortodoxo ou conservador. Uma vez que a igreja é uma instituição composta por políticas, programas, práticas e pessoas, ela não pode, por si, dar a uma pessoa uma segurança profunda, permanente ou um senso de valor intrínseco. Viver os princípios pregados pela igreja pode fazer isso, mas a instituição apenas não. Tampouco pode a igreja dar a uma pessoa um senso constante de orientação. As pessoas centradas na igreja habitualmente tendem a viver alternando atitudes antagônicas, agindo, pensando e sentindo de determinado modo no sabá e de outros nos dias comuns. Essa falta de integridade, unidade ou conjunto é uma ameaça suplementar à segurança, criando a necessidade de novos estereótipos e justificativas. Ver a igreja como um fim, em vez de considerá-la um meio para se atingir um fim, prejudica a sabedoria e o senso de equilíbrio da pessoa. Apesar da igreja dizer que ensina as pessoas qual é a fonte do poder, nem a própria igreja afirma que ela é o próprio poder. Ela se considera um veículo através do qual o poder divino pode ser canalizado para a natureza humana. Então, resumindo, né, essa parte aqui que é bem importante, sem entrar, né, em nenhuma questão, religiosa propriamente, aqui ele deixa bem claro que só você frequentar um lugar não te garante que você colocar este lugar, né, essa igreja, essa instituição como centro da sua vida, vai te dar um norte, vai te dar uma orientação. E realmente o que a gente mais vê, que a gente mais observa é isso, né? De repente a pessoa é super religiosa, só que no dia a dia ela não tem empatia, ela não tem generosidade, ela não olha para o próximo. Eu gosto sempre de pensar, né, que se essa pessoa ela é assim, frequentando a igreja, se ela não frequentasse, seria pior. Então, que bom que pelo menos ela está ali, já tem um pequeno direcionamento, né, ela já está num caminho para aprender alguma coisa. Mas a gente não pode ter esse pré-julgamento de que, nossa, a pessoa é religiosa, ela frequenta, ela está ali todo domingo na missa, ou todos os dias no culto, ou na casa de oração, enfim, ela vai ser uma pessoa melhor e nem eu, né? Então eu adoto uma religião, me comprometo com determinada instituição e aí eu começo a frequentar, só que daqui a pouco os meus defeitos vão começar a aparecer, assim como o defeito das outras pessoas. E não é por eu estar lá que essa vai ser, essa instituição vai nortear todas as minhas atitudes, porque a gente é complexo, né? Temos outras necessidades, temos outras fontes que a gente precisa alimentar para trazer segurança para a nossa vida. Mais para frente a gente vai ver, né, a importância de colocar o que que a gente deve colocar, né, como centro da nossa vida, porque tudo isso é volátil. Então, eu frequento uma instituição, eu me desentendo com alguém, eu saio dali, acabou a minha vida? O que que eu vou fazer dali para frente? Se aquilo dali era que era o pilar ali, essencial, básico, fundamental da minha existência. Então, já vimos que isso também não pode ser, assim como as outras coisas, assim como o prazer, né? Assim como os amigos, como o dinheiro. A igreja também, apesar de ter essa base espiritual, ela não garante realmente que a gente vá ter esse apoio, esse suporte em todos os momentos da nossa vida. Aqui ele fala, né, a gente não vai ter uma segurança profunda, permanente ou um senso de valor intrínseco. É uma casa, né, é um local onde as pessoas se reúnem buscando se melhorar, mas ainda assim é um caminho, é uma jornada que não está completa. Algo a Muito bom, acrescentar? Tati. Não, não, para mim tá perfeito. Como é que fala? Assina embaixo. Vamos então para um outro centro que seria o centrado no eu. Nossa, mas não deveria ser bom? Será que é ruim? Vamos ver, né? Talvez o centro mais comum nos dias de hoje seja o eu. Sua forma mais óbvia é o egoísmo, que viola os valores da maioria das pessoas. Mas, se nos detivermos atentamente na maioria das abordagens do amadurecimento e da satisfação pessoal, encontraremos muitas vezes o eu em seu centro. Há pouca segurança, orientação, sabedoria ou poder no centro limitado fornecido pelo eu. Assim como o Mar Morto na Palestina
Ele aceita, mas nunca dá. Está estagnado. Por outro lado, ficar atento ao amadurecimento da personalidade, dentro de uma perspectiva mais ampla, de aumentar a capacidade do eu para servir, produzir e contribuir de forma significativa, cria as condições para um aumento dramático nos quatro fatores que sustentam a vida. Estes são alguns dos centros mais comuns a partir dos quais as pessoas abordam a vida. Muitas vezes é mais fácil reconhecer o centro da vida de outra pessoa do que o centro da sua vida. Você conhece provavelmente alguém que coloca o dinheiro acima de tudo. Provavelmente conhece alguém cuja energia está voltada para justificar a posição assumida em um relacionamento negativo. Se olhar bem, conseguirá por vezes ver além do comportamento, atingindo o centro que o cria. Então, aqui no centro, no centrado no eu entendo na seguinte perspectiva: é quando você somente baliza tudo que você vivencia a partir daquilo que você entende de certo e errado. Então, tudo aquilo que não estiver de acordo com o que você acredita como certo e errado, você ou nega ou você finge que não existe. Você finge. Uma coisa você nega, outra você faz de conta que não existe. Porque prevalece aquilo que você pensa. Então, você se impede de adquirir novos conhecimentos, de ver novas perspectivas, porque você está sempre centrado naquilo que você acha que é certo. E não somente isso, como aqui é colocado, a questão do egoísmo no sentido de que você só consegue se ver favorecendo a si mesmo. Então, imagine num contexto profissional, quando você só consegue favorecer a si mesmo em detrimento de todos. Então, só aquilo que for melhor para você. Não existe uma relação de ganha-ganha, não existe uma negociação, só existe algo que beneficia a si mesmo. Então, também estar centrado no eu não nos ajuda a ter relacionamentos mais saudáveis, ser mais flexível. E eu quero lembrar aqui, né, que todos nós temos um centro que a gente elege como grande balizador para analisar as situações, para a partir dele inferir ou vivenciar ou fazer leituras do que acontece na nossa vida. E não somente um. Em determinadas situações, eu posso usar centrado na família, em outra situação, centrado na carreira. Então, nós temos vários, mas é importante que a gente identifique, num primeiro momento, qual é o centro. Está centrado em quê? As nossas decisões, as nossas escolhas, no que está centrado? Porque a partir da identificação, nós vamos conseguir tomar novas decisões. Vou conseguir compreender, por exemplo, quando é centrado nos filhos, por que que a minha vida, ela só existe em função dos filhos. Então eu posso não fazer milhões de coisas por mim, mas não penso duas vezes em fazer algo pelos filhos. Então, é importante você identificar, porque talvez, muito provavelmente, você não esteja dando atenção a si mesmo, porque seu foco está concentrado muito fortemente nos filhos, e assim sucessivamente. Então, aqui é um convite para a gente saber que existem inúmeros centros que o Stephen Covey chama como centros alternativos. Primeiro passo para escrever a sua missão pessoal é identificar o centro do seu círculo da influência, aquilo que você tem controle sobre, tá certo? Está pautado em quê? Porque a partir daí você vai entrar naquilo que a Paty vai falar para a gente agora. Então, eu preciso identificar para saber por que que eu reajo de determinada forma, mas como eu faço isso? O que que é isso? E a Paty vai falar para a gente, então,
O que que é isso? Exatamente, que identificando o seu centro. Mas onde você se encaixa? Qual é o centro de sua própria vida? Muitas vezes não é fácil descobrir isso. Talvez a melhor forma de identificar seu próprio centro seja olhar detidamente os fatores de sustentação de sua vida. Se você se identificar com uma ou mais das descrições contidas nas páginas seguintes, pode segui-las até chegar ao centro a partir do qual elas fluem, um centro que pode estar limitando sua eficácia pessoal. Muito comumente, o centro de uma pessoa é uma combinação destes e ou de outros centros. Muitos indivíduos são resultados de influências variadas que regem suas vidas. Dependendo das condições externas ou internas, um centro específico pode ser ativado até que as necessidades existentes sejam satisfeitas. Então, um outro centro torna-se a força que impulsiona. Conforme a pessoa oscila de um centro para o outro, o resultado relativo é uma volta de montanha-russa pela vida. Em um momento, a pessoa está por cima, em outro por baixo, esforçando-se para compensar as fraquezas e buscando força em outras fraquezas. Não há uma orientação consistente, nenhuma sabedoria duradoura, nenhum valor intrínseco ou identidade. É claro que o ideal é criar um centro límpido, a partir do qual se possa desenvolver consistentemente um alto grau de segurança, orientação, sabedoria e poder, possibilitando a proatividade e conferindo coerência e harmonia a todos os setores da vida. E isso a gente vai ver, né, futuramente aqui, como que a gente faz através de princípios. Então, ele deu para a gente uma lista desses, do que a gente pode estar colocando, né, como a Regina acabou de falar, no centro da nossa vida, analisando o que a gente está fazendo de positivo ou de negativo em cada um que a gente coloca. Pode ser mais do que um, então temos que identificar. E aí, assim, a gente coloca a família, né, no centro da nossa vida. Aí a gente resolveu ali, nossa, a família está perto de 10, né? Se a gente for colocar numa escala. Chegou ali no 9,5, então agora eu vou focar no dinheiro. Então, você está aqui no alto, aí você vai para o próximo foco, você cai, depois você sobe. Então, aqui ele fala sobre a gente viver uma montanha russa pela vida. A gente não tem consistência, a gente vai atrás né? A gente vai de fraqueza em fraqueza, vai buscando força, mas a gente vai, a gente está pulando de uma fraqueza para outra. E isso a gente perde a nossa identidade, nosso valor intrínseco, a gente gasta uma energia surreal, né? Porque, poxa, você acabou de chegar num local gostoso, né, da sua vida, você alcançou um objetivo, alcançou uma meta, daí você vai para um outro que você está na fraqueza, de repente você foca tanto no outro que aquele que você consertou quebra, e aí a gente já desequilibra tudo de novo. E aí ele fala para a gente criar aqui um centro límpido, a partir do qual a gente vai desenvolver consistentemente, né? Essa é a palavra que no livro que ele vem batendo para a gente aprender a todo momento. A consistência é importante. E é ela que vai trazer todos aqueles fatores de orientação, sabedoria, poder, segurança. Aí sim a gente vai ter harmonia nos setores da vida, porque a gente vai se centrar, né? E a partir desse nosso centro, dos nossos princípios, a gente vai vivendo cada uma das relações sem deixar uma de lado. Então, eu vou viver só a família e não vou pensar no dinheiro. Mas espera aí, eu tenho um boleto para pagar, eu não posso viver de amor, né? Ao mesmo tempo, eu não posso ficar viajando um mês e deixar minha família desamparada. Então, como que eu consigo colocar, né, o que realmente importa no centro da vida e coordenar? Ele é uma aula, né, de amadurecimento, esse livro de como ser um adulto, né, um manual de como viver a vida realmente. A gente sempre fala em todos os vídeos, e eu comento bastante que eu não paro de me surpreender, assim, com as lições que ele lê, e é um livro realmente para a gente ler e reler várias vezes, fazer anotações, voltar. E a gente estava conversando antes, né, Rê, que quando a gente lê, a gente passa por algumas coisas, e aí a gente, relendo agora aqui, a gente presta atenção em frases, em coisas que impactam a nossa vida de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, é um livro realmente para a gente ter na nossa casa, para a gente comprar realmente e ir acompanhando e contribuindo também, fazendo essa troca. Por isso que a gente sempre comenta e a gente pede para vocês escreverem aqui nos comentários o que vocês estão achando, né, as observações de vocês, porque com certeza passam coisas aqui por nós e a gente não percebe que alguém com um outro olhar, né, com uma escuta diferenciada pode trazer para a gente e vai servir de aprendizado. O objetivo da gente aqui é sempre trocar, né, sair daquela solidão de ler um livro sozinho, interpretar
porque a gente não chegaria, né, em várias conclusões que a gente está chegando aqui se a gente estivesse lendo cada uma sozinha, no seu canto, como a gente fez antes. E a gente vê que trocando por aqui a gente enriquece muito mais a discussão e as nossas conclusões também, trazendo exemplos do dia a dia, de coisas que a gente já viveu e também planos para o futuro, né, nesse momento que a gente está vivendo, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso futuro, porque o objetivo é que a gente realmente aprenda as lições, aplique e crie uma vida mais gostosa, mais leve, né, com mais felicidade, harmonia em todas essas áreas. Então, agora, eu quero propor, junto com a Paty, para você que está assistindo a gente, como identificar esses centros que você está fazendo como foco na sua vida. Então, algumas questões, alguns exercícios para você praticar. Observe suas prioridades e seus comportamentos. Então, diante da vida, o que que é importante para você? Então, minhas prioridades. A minha prioridade é ter uma casa própria. Opa, esse centro está só diagnosticando, né? Que está centrado na aquisição de bens, que é um dos centrados que a gente viu. Aí é importante que você analise onde você investe o seu tempo. Onde você investe a sua energia? Onde você investe recurso? Então, se o seu centro é na família, provavelmente você seja uma pessoa que o bem-estar da sua família é condição de existir. E se você não especular o que está atrás disso tudo, você pode, talvez, estar sendo super protetor. Pode ser, né? Você pode estar impedindo o seu filho de assumir as decisões da própria vida, dizendo para ele o que ele tem que fazer, sem deixar ele fazer suas escolhas. Então, analise onde você investe tempo. Onde você investe a sua energia, inclusive o que anda na sua mente constantemente. Isso é uma grande, né? Quando você pensa na vida, o que povoa a sua mente constantemente? Então, sua mente está povoada de que tipo de assunto? E como você age diante da vida? Outra coisa, então você pensa frequentemente em quê? Quais são suas preocupações? Quais são suas preocupações? Ah, eu quero dar uma educação melhor para o meu filho. Ó, já está mostrando centrado em quê? Ah, eu quero ter mais final de semana, eu quero sair, eu quero ter lazer, eu quero me divertir. Ah, poxa, eu queria tanto ter uma amiga para sair com ela. Tá centrado aonde? Então, quais são suas preocupações e suas obsessões? Quando você começar a listar isso, então, ó, observe suas prioridades e comportamentos, analise onde você investe tempo, energia e recurso, o que ocupa sua mente e ações de forma constante e em que você pensa com frequência. Então, faça esse exercício para que você comece a identificar o que está no centro do seu círculo de influência. Então, Paty, quer fechar o nosso dia de hoje? Não, acho que essa lição ótima, né, para todo mundo fazer, a gente inclusive. E aí a gente aguarda você no próximo vídeo com a tarefinha completa, né, tarefa feita. E aí a gente vai ver agora, né, a partir dessa conclusão, como que a gente pode alcançar essas metas, só que colocando princípios no centro, né? Então, Então, agradecemos a presença de vocês e até o próximo. Até já. café literário com a Iluminari.